boa tarde, meus amados irmãos. Vamos ter mais um devocional no dia de hoje e queria, antes de mais, lembrar-vos de alguma coisa que temos vindo a falar com alguma insistência. Queremos no sábado fazer um dia de jejum, não apenas esta semana, mas tinha proposto ser semanal, enquanto este assunto não se resolver. Pedia realmente que os irmãos, que os jovens todos se envolvessem nesse tempo. Bom, em primeiro lugar, deixar uma leitura para o dia de hoje, que é Isaías 43. Segundo, dentro daquilo que tem sido o nosso hábito, propormos que os irmãos orassem ainda no dia de hoje pelas pessoas que estão adoentadas na região sul. Lembro que já oramos pelo norte, pelo centro e agora queremos orar pelo sul. Havemos de chegar aqui também na nossa ilha, se Deus quiser, mas queremos, em primeiro lugar, interceder, está bem? E depois oraremos em favor, com certeza, de nós e daqueles que estão aqui à nossa volta. Aliás, já temos feito isso. Relativamente à meditação, uma das coisas que nós precisamos sempre, e nesta altura em particular, é que o Senhor nos renove com o seu Espírito Santo. E o texto que eu trago hoje para meditar convosco é do Velho Testamento e vamos fazer aqui um enquadramento histórico para nós percebermos que há pontos de contacto entre a situação vivida por aquelas pessoas e nós nos dias de hoje e como aquela esperança do derramamento do Espírito Santo foi importante para eles, não foi a única, mas uma delas foi essa. Foi importante para eles, não só para manter a esperança, mas para em dada altura receber. E nós também precisamos que o Senhor nos renove com o Espírito Santo, que no final deste devocional, quando formos voltar a orar, porque quero orar, que o Senhor possa enchê-lo a si, desse lado, com o seu Espírito Santo. Se alguém nos está a ver e que não é um frequentador da igreja, que o Espírito Santo comece por tocar e levar à conversão. Mas aqueles que já conhecem o Senhor, que possam ser renovados enquanto oramos. E daremos até espaço para, depois deste vídeo, o irmão, e desafiamos o irmão, a irmã, a continuar a louvar a Deus, para que, se não derramou entretanto, durante o período da oração, ou durante até o período da meditação que vamos dar, porque é possível isso acontecer, que possa acontecer nos momentos seguintes, mesmo no final deste vídeo. Deus é poderoso para isso, creiamos nele. Então o texto que eu quero ler é em Isaías 44, versos 2 a 6, embora queira salientar o verso 3 e 4, mas diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, ou Jesurum, peço desculpa, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou o Senhor, aquele que se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém. O tema desta meditação será a resposta de Deus à condição dos exilados. Quero dizer que quando estas palavras foram ditas, Israel estava a enfrentar um momento de reclusão e um momento de privação. Eles viviam exilados. Há aqui alguns pontos de contacto conosco, porque de alguma forma nós não estamos em grupo, em conjunto, num determinado lugar, mas cada um nas suas casas. Estamos nós a viver um momento em que estamos exilados daquilo que é o contacto social em público, nos lugares que muitas vezes nós frequentamos. E eles estavam isolados, como nós também de alguma forma estamos, e observavam de longe
a sua terra, aquela que eles amavam, e nós também observamos algumas das coisas, alguns dos bons prazeres, das boas coisas que temos em nossa terra e que não podemos usufruir nesta altura. E não só nós, mas o nosso país e um pouco por todo o mundo. E dizia que, observando de longe, eles observavam algumas coisas que nós também observamos com esta crise atual. Observavam a degradação de tudo à sua volta, ao longe da sua terra, viam ao longe a sua terra em ruínas, ou jazendo em ruínas, e esperavam ansiosamente pela libertação. Bem, nós também estamos a ver as coisas a degradarem de dia para dia à nossa volta, em função de tudo aquilo que tem vindo a acontecer ultimamente. Mas antes disso, já víamos os sinais dessa degradação, talvez não físicos, mas como já tenho dito noutras ocasiões, sinais espirituais. E compreensivelmente, aqueles que estavam exilados tinham alguns sentimentos que nós podemos equiparar a alguns sentimentos que alguns de nós temos. E não temos vergonha de o dizer, se calhar, nesta hora, sendo francos e sinceros com Deus. Estavam desanimados em relação à situação. E talvez, quem sabe, alguns dos que estão a ver e a ouvir estão desanimados com toda esta situação. Por tudo aquilo que acarreta, não apenas do isolamento, mas as consequências desse mesmo isolamento que nós temos vindo a constatar à medida que ouvimos aqueles que são os entendidos na matéria, e mesmo que não os ouvíssemos, nós temos uma noção básica para perceber que tudo à nossa volta é muito inseguro. E eles estavam desanimados em relação à situação, estavam céticos quanto às perspectivas futuras. E é natural que a desesperança tenha tomado conta de muitas pessoas aí em casa, da mesma forma que tomou conta deles. Eles tinham um pouco a ideia, e talvez alguns terão essa ideia, e espero bem que os irmãos, os jovens e as crianças não tenham sido vencidos por essa ideia, mas eles tinham um pouco a ideia que Deus não estaria interessado em acudi-los na situação complicada que eles enfrentavam. E, como eu disse, poderá, no meio do desânimo, alguns pensarem que Deus não está interessado em acudi-los. E aquilo que acabamos de ler é precisamente ao contrário. Deus está interessado em nos acudir. E esse acudir de Deus começa desde logo fazendo-nos sentir no fundo do nosso coração a manifestação também visível do Espírito Santo. O Senhor não abandonou o seu povo naquela altura, apesar de exilados, e Deus não abandonou a si e a mim, a cada um de nós que estamos retidos em nossa casa. Há uma quantidade razoável de textos em Isaías que demonstram que mesmo naquela crise havia um compromisso firmado da parte de Deus para com o seu povo. Um compromisso que estava em vigor. Quando nós lemos alguns destes versos, nomeadamente o verso 2, em que uma das palavras que sobressai ali, quando ele diz conheço desde o tempo que, ou te formei desde o ventre, não temas, e tu, Jesurum, e o termo Jesurum, que é uma palavra que significa reto, descreve o povo de Deus como um povo rico de bênçãos, de proteção, de acordo com textos que estão em Deuteronômio. E o que eu quero dizer com isto é que, no fundo, Deus tinha um compromisso com eles, embora eles estivessem tomados por algum desânimo. Deus tem um compromisso conosco, apesar dos nossos sentimentos contraditórios. Nos versos 3 e 4, onde o Senhor possibilita bênçãos de renovação, e essa renovação prende-se com a manifestação do Espírito Santo. Promessa de consolação e paz. E quem é que nos pode trazer consolação e paz interior? É a pessoa do Espírito Santo. E Ele faz isso não só pela sua presença, mas quando também nos enche do seu poder. E naquela altura, tais promessas serviam ou tinham por meta aliviar o receio generalizado daqueles exilados, e essa promessa também tem o mesmo efeito para nós. 7 vezes, entre o capítulo 41 e 44, diz o Senhor estas palavras: não temas.
E como é que nós não havemos de temer? Tendo a promessa também do Espírito Santo, como eles também a tiveram. Não só pelo longo caminho que lhes esperava a regressar à normalidade, e provavelmente também teremos que fazer este caminho longo até regressarmos à normalidade, que o Espírito Santo nos possa sustentar. As ideias paralelas que aqui encontramos, derramar a água sobre o sedento e derramar rios de água sobre a terra seca, é um paralelo que reforça a segunda ideia, a primeira ideia. Fala de uma nova vida, fala de uma nova vitalidade, criada por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz não só uma nova época áurea, mas é um instrumento maior para realizar isso. Portanto, coisa de menor impacto nunca faria isso, só o Espírito Santo. O ponto crucial é que o povo de Deus tem um futuro, e esse futuro é ser servo de Deus com a missão a cumprir e na posse do poder do Espírito Santo. Queria terminar dizendo estas palavras muito rapidamente. Como eu gostaria de estar ao vosso lado e orar convosco, para que o Espírito Santo se manifestasse, trazendo aquela comunhão que o caracteriza. Não faz mal. Ore na mesma comigo e não deixe que esta barreira física impeça o meu amigo, o meu irmão, de ser renovado por Deus. Quando eu acabar a minha oração, volto a reafirmar que tu possas prolongar o teu tempo devocional com Deus. E se não recebes o Espírito Santo ou não és renovado com o Espírito Santo, agora que o seja a seguir. Deus ricamente abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, nesta hora, Senhor, numa oração muito curta, desejo, ó Pai Santo, que o Teu Espírito console, o Teu Espírito se apodere e faça que todos que nos estão a ouvir e ver sintam o gozo e o mesmo poder. Em nome de Jesus. Amém.